E aí, como é que tu tá? Tranquilo? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a aplicação que eu utilizo para estar visualizando imagens. Qual que é o meu visualizador de imagens, então? O visualizador que eu tenho utilizado, então, atualmente é o SXIV, tá? Ou em português, SXIV, tá? O que significa SXIV, então? Se eu entrar aqui no manual do SXIV, vocês podem ver que ele é Simple X Image Viewer, tá? Então ele é um visualizador de imagem simples para o X, servidor X, que é o servidor gráfico, então, que eu utilizo aqui. Ele tem diversas ferramentas que tu pode estar, diversas características que tu pode estar utilizando dele. Eu vou mostrar para vocês as mais básicas, assim, as que eu costumo utilizar mais recorrentemente, então. Tá? Se eu fechar aqui, eu vou entrar no meu diretório aqui, que eu tenho várias imagens, no meu diretório aqui de planos de fundo. Então vocês podem ver que eu tenho diversas imagens aqui. E eu posso abrir uma imagem, então simplesmente digitando SXIV e colocar alguma imagem. Então se eu abrir essa imagem, vocês podem ver que ela abre. Aqui eu tenho Swallow no DWM, então ela abre assim por cima do terminal. Tá? Como é que eu dou zoom então no SXIV? Eu posso usar o botão de mais, tá? Então se eu der um mais aqui, eu vou estar dando zoom. Se eu der um menos, é um zoom diminuindo o zoom, então, para ficar menor. Se eu der um igual, então ela vai preencher na tela a imagem, então, de acordo com a janela do SXIV. Se eu apertar W, então ele vai preencher através da janela, de fato, assim, considerando o comprimento, então a altura da imagem, né? Se eu quiser navegar, então, por exemplo, se eu tiver dado um zoom aqui, eu quiser navegar pela imagem, eu posso usar as teclas do Vim, né? J para ir para baixo, L para a direita, H para a esquerda e K para cima, certo? Então, deixa eu voltar aqui a imagem. Por exemplo, se eu tiver com um zoom também e eu quiser ir para outra extremidade da imagem, por exemplo, se eu der um L maiúsculo, eu vou lá para parte bem da direita da imagem. Se eu der um K, vai bem para cima. Mas eu posso também andar menos com o H, o J, o K e o L. Tá? Se eu quiser preencher então a minha janela pela altura ou pelo comprimento, se eu der um E, então ele vai preencher considerando o comprimento da imagem. E se eu der um E maiúsculo, ele vai preencher de acordo com a altura da imagem. Então vocês podem ver que ficam essas barrinhas aqui na lateral. Se eu quiser rodar a imagem, tá, girar ela, eu posso utilizar os botões de maior e menor que, né? Então se eu der aqui um maior que, vocês podem ver que eu estou girando para esse lado aqui. Se eu der um menor que, eu estou girando para o outro lado. Tá? Quando eu faço esse movimento de girar, ele não está salvando a imagem dessa forma. Tá? Então, para modificar a imagem, tu ia estar podendo utilizar umas bindings que tem lá no arquivo de configuração do SXIV, mas eu não vou estar mostrando nesse vídeo aqui. Tá? Podendo estar usando o Image Magic ou alguma outra aplicação para isso. Se tu quiser virar de cabeça para baixo a imagem, tu pode estar utilizando o ponto de interrogação, então eu fico invertendo ela dessa forma. Se eu quiser, por exemplo, espelhar a imagem, eu posso usar a barra vertical, tá? Então se eu usar a barra vertical, vocês podem ver que eu estou espelhando a imagem, tá? Tem uma função bem interessante, tá? Deixa eu entrar aqui nesse diretório, eu baixei um GIF aqui para mostrar para vocês. Uma coisa que ele tem de vantagem em relação a outros visualizadores de imagem é que ele roda GIFs, então. Se eu der um SXIV e abrir esse GIF que eu tenho aqui, vocês podem ver que ele abre, mas ele não está rodando esse GIF. Como que eu faço para rodar o GIF? Eu posso dar um Ctrl espaço. Se eu der um Ctrl espaço, esse GIF vai começar a rodar. Eu posso utilizar os mesmos atalhos, então se eu quiser dar um zoom aqui nesse GIF, posso dar um zoom. Se eu der um Ctrl espaço, ele vai pausar o GIF. Se eu der um Ctrl espaço de novo, ele vai rodar esse GIF, certo? Eu poderia também utilizar o parâmetro A, tá? Então, SXIV-A, hífen A, e colocar o meu GIF, e ele já vai estar executando automaticamente quando eu abrir esse GIF. Então, vocês podem ver que ele já abre aqui, posso aumentar, e está rodando o GIF, certo? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é, se eu abro, por exemplo, utilizo o file globbing aqui e dou
ponto, exclamação, ponto JPG. Ele vai... Opa, eu não estou no meu diretório lá. Deixa eu voltar nos meus wallpapers. Se eu der um SXIV, ponto, exclamação, ponto JPG, vocês podem ver aqui embaixo, ó, que ele está mostrando 0 de 301 arquivos que ele abriu utilizando esse file globin de .jpg. Então ele abriu todos os JPG desse diretório. E eu posso estar, então, navegando com N para ir para a próxima. Vocês podem ver que aqui abaixo está modificando isso. E P para ir para anterior. Então é N de next, né? E P de previous. Ok? Se eu quisesse, por exemplo, entrar num modo de thumbnail, né, de miniaturas, eu poderia apertar Enter. Então, se eu aperto Enter, ele entra aqui nesse modo. Eu posso estar navegando com as teclas do Vim, H, J, K e L, tá? Então, e se eu quiser selecionar alguma imagem aqui, eu posso dar um Enter e ele vai me selecionar essa imagem, tá? Então, é bem legal. Se eu quisesse, por exemplo, abrir todas essas imagens já no modo aquele de miniaturas, eu poderia dar o parâmetro T, né, que é de thumbnail, e colocar, por exemplo, esse file globin de novo para abrir todos os JPG. Então eu já vou abrir aqui nessas miniaturas, poderia estar selecionando alguma, então, por exemplo, para estar visualizando, ok? O que mais eu poderia falar para vocês? Eu poderia combinar esse parâmetro de thumbnail com o F também, que é de full screen. Então ele vai abrir como tela cheia já. Então se eu desse aqui, só colocar esse parâmetro, vocês podem ver que essa janela então do SXIV está preenchendo toda a minha tela. Vocês não podem mais ver minha barra ali em cima, por exemplo. E daí se eu abrisse uma imagem, então vamos vir aqui nessa imagem e abrir, tá? Vocês podem ver então que ela preenche toda a minha tela, certo? Então, se vocês vierem no manual do SXIV, tem alguns outros parâmetros, mas aí vocês podem estar investigando aqui os diversos parâmetros. Se eu utilizar, por exemplo, esse parâmetro B, eu não vou estar mostrando a barra de informação embaixo da janela. Então, por exemplo, poderia dar um SXIV -BF, né, para não mostrar a barra e mostrar em full screen, e mostrar, por exemplo, a 0,77. Vamos abrir aí e ver. Olha só, não tem nem a barra ali de baixo e nem a minha barra ali de cima, então, porque está nesse modo full screen, vocês podem ver essa imagem então, tá? O vídeo de hoje, então, no mais seria isso daí, tá? Para vocês estarem aprendendo o básico de como tá manipulando essas imagens no visualizador de imagens SXIV, e a gente se vê então no próximo vídeo, e até a próxima!